Livro de Salmos, número 63. Nós estamos na terceira reflexão dessa série Mais Profundo. E nas duas primeiras nós falamos o Salmo número 1, Salmo número 2, e hoje nós vamos olhar o Salmo 63. Esse é um dos salmos mais belos de todo esse livro, dos 150 salmos das Escrituras. E é incrível que talvez um desses salmos mais belos tenha surgido no momento de profunda dificuldade. Isso mostra que às vezes a dificuldade em nossa vida serve exatamente para produzir algo extraordinário. Então eu vou ler aqui primeiro todo o salmo, depois a gente vai olhar verso a verso. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de Ti, meu ser anseia por Ti em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver Teu poder e Tua glória. Meus lábios Te louvarão, pois Teu amor é melhor que a vida. Assim eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se farta como numa mesa de carnes. A minha boca Te louva com alegria nos lábios. Quando me lembro de Ti no meu leito e medito em Ti nas vigílias da noite, pois tens sido meu auxílio, eu canto de júbilo à sombra das Tuas asas. Minha alma se apega a Ti, Tua mão direita me sustenta. Mas aqueles que procuram destruir minha vida irão para as profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, virarão de pasto aos chacais. Mas o rei se regozijará em Deus. Todo aquele que por ele jura se gloriará, pois a boca dos que proferem mentira será tapada. Vamos orar. Deus, nós nos colocamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra, que o Senhor venha nos instruir nessa manhã, que o Senhor venha nos consolar e nos confortar, nos edificar, que possamos receber de Ti e sairmos daqui alimentados e orientados por Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. No Salmo 1 nós falamos sobre a importância da palavra de Deus para as nossas vidas, sobre mergulhar na palavra de Deus. O Salmo fala de dois caminhos, de duas escolhas na vida, de duas direções que são contrárias, que levam a destinos diferentes. A primeira delas é aquela de um homem que vive de acordo com o conselho dos ímpios, que segue uma trilha, uma jornada, um caminho de pessoas que são pecadores, que não temem a Deus, que tem prazer, que se assenta de maneira alegre na roda de homens e pessoas que não só não temem a Deus, mas que gostam de zombar de Deus, fazem pouco caso da palavra, da lei e dos mandamentos de Deus. E esse caminho, essa escolha, essa jornada, o Salmo diz, leva à destruição. Ao contrário, o caminho da felicidade, o caminho da bem-aventurança é o caminho daquele que vive a vida, que orienta a sua vida, que busca orientar-se de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com essas diretrizes que, inclusive, o Caetano estava falando aqui, que Deus nos deu justamente para que nós pudéssemos ter uma vida plena e uma vida saudável. Então, o primeiro passo de uma vida mais profunda que nós estamos falando aqui é essa vida que está mergulhada, imersa na palavra de Deus, que dia a dia busca orientar-se e guiar-se pela palavra de Deus. Na semana passada nós falamos no Salmo 2, esse salmo que fala da soberania de Deus, um Deus que é Senhor sobre tudo e sobre todos, sobre toda a história. E a confiança que o salmista tem nesse Deus, que o leva a louvar esse Deus, a uma vida de louvor e adoração. O salmo termina com aquela advertência, a beijar o filho para que ele não se ire. E essa expressão no hebraico, como nós falamos aqui na semana passada, é uma expressão que fala justamente de uma vida de submissão, de se inclinar, beijar os pés ou se inclinar diante do filho,
Deus é Senhor. E nós temos apenas, novamente, duas escolhas diante desse fato. Ou nós nos submetemos a Ele, nos rendemos a Ele e ao seu senhorio, ou nós nos revoltamos e nos rebelamos contra Ele. Mas como diz o Salmo, isto é inútil. Em vão se amotinam as nações pensando que vão conseguir vencer a Deus. É algo inútil, porque Deus é Senhor e Deus é Rei do universo. Então, quando nós entendemos isso, não resta outra opção sensata, nenhuma outra opção sensata, a não ser se render a Ele. Nenhuma. E é interessante isso nos lembra daquele trilema do C.S. Lewis. Talvez vocês se lembram, aqueles que leram o Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis apresenta esse trilema, em que ele fala do Senhor Jesus, dessa expressão Senhor Jesus. Ele diz assim, que ele estava tentando impedir que qualquer pessoa pudesse vir com a ideia tola, nas palavras dele, de dizer assim, eu estou pronto para aceitar e reconhecer Jesus como um bom mestre, mas não como Deus. E C.S. Lewis diz que isso é um absurdo, na verdade. Ele diz que qualquer pessoa que faz tem esse tipo de ideia não entendeu nada daquilo que Jesus disse. Porque se Jesus disse o que disse e não ou era quem ele disse ser, C.S. Lewis diz, ele seria um louco, daquele tipo de pessoa que imagina ser um ovo cozido, ou então um mentiroso, um demônio, alguém que estava tentando enganar todo mundo. Então Lewis diz o seguinte, que a gente tem que fazer a escolha, uma decisão. Ou Jesus era um louco, um lunático, um demônio mentiroso, ou ele era quem ele disse ser. E se nós estamos convencidos de que ele não era nenhum lunático, nenhum demônio, porque se ele era, ele não pode ser um bom mestre, concorda comigo? Então, se ele não era isso, se ele era Deus, Lewis diz, não há outra opção sensata, novamente, a não ser nos curvarmos diante dele e reconhecermos o senhorio. Então, o primeiro passo para essa vida mais profunda é mergulhar na palavra de Deus, se orientar pela palavra de Deus, buscar receber o conselho de Deus. O segundo passo é mergulhar em Deus Ele mesmo, numa vida de submissão a Ele. Porque quando nós buscarmos a orientação de Deus, muitas vezes a orientação de Deus vai chocar-se contra nós. E a vida mais profunda é aquela vida que vai dizer a Deus, não a minha, mas a tua vontade. Quando houver esse choque, esse conflito, muitas vezes o que eu quero não é o que Deus diz que eu devo querer. E por que acontece isso? Porque nós somos pecadores. Porque a nossa inclinação não é por fazer a vontade de Deus. Porque houve um rompimento nessa relação com Deus, que afetou a todos nós. Então, muitas vezes, aquilo que nós queremos não é o que Deus quer. E aí, quando nós percebemos isso, nós nos submetemos a Deus, nós nos submetemos na confiança de que o que Deus quer é o melhor para nós. Ainda que a gente não consiga vê-lo hoje, nós veremos em algum momento em nossa vida, se nós confiamos em Deus e confiamos que Ele é esse bom Deus, esse bom Pai, esse Pai amoroso. No Salmo 63 a gente vai ver aqui uma vida de profunda devoção. As palavras que a gente já leu nesse Salmo indicam isso. Fala de uma busca ansiosa, de uma sede, de um anseio, de um amor que é melhor do que a própria existência, do que a própria vida. E o contexto desse salmo é a fuga de Davi do seu próprio filho Absalão. Talvez você lembre da história, talvez você tenha visto alguns filmes na sessão da tarde ou alguma outra sessão de cinema sobre o rei Davi. E esse grande rei de Israel, um homem marcado por tremendas paixões, um homem que se aproximou de Deus de uma maneira tão grande que é dito que ele era um homem segundo o coração de Deus, e um homem que foi marcado por uma queda tão absurda que é quase difícil de entender que ela esteja registrada na sua biografia. Mas esse homem, cujos salmos, ou boa parte dos salmos são atribuídos a ele, é um homem que na sua casa teve vários problemas. E muitos desses problemas, talvez por escolhas erradas que ele mesmo fez na relação e no modo de criar e lidar com seus filhos. E chega um momento então que seu filho Absalão faz uma insurreição, ele se insurge contra o próprio pai, contra o próprio rei,
há uma rebelião e Davi tem que fugir, tem que abandonar o trono, e tem que fugir pela sua própria vida, e tem que se esconder e se abrigar num lugar ermo, num deserto, num lugar árido, por sua própria vida. E ele tinha homens leais com ele durante essa época, e eles estavam protegendo o rei, e eles montavam então guardas durante a noite, fazendo as vigílias da noite, protegendo o rei. Mas Davi estava sofrendo no meio da dificuldade, longe do seu reino e dos seus amados e daquelas pessoas a quem ele amava. Mais ainda, o seu coração estava traspassado por ter sido traído pelo seu próprio filho. Pense bem nisso. Alguém cujo próprio filho comete tamanha traição. O coração de Davi estava transpassado, estava estilhaçado por causa disso. E é nesse contexto então que ele escreve esses salmos, o que esse salmo teria sido escrito. No contexto então de um deserto, onde ele sente falta de água. No entanto, o que ele expressa é que ele quer mais Deus do que a própria água que ele tem falta no deserto. Ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Esse termo, eu te busco ansiosamente, no hebraico poderia ser traduzido literalmente como sou um madrugador junto a ti, porque essa palavra busco pode ser traduzida também com a palavra manhã, em alguns contextos. E a ideia aqui é daquela busca logo cedo, é uma busca intensa. A primeira coisa que me vem à mente logo que eu acordo é: eu vou buscar a Deus. É aquilo que ocupa os meus pensamentos. Eu levanto pensando, eu vou buscar a Deus. Então é uma busca intensa. A NVT traduz como uma busca de todo o coração. Eu te busco, Deus. Eu estou numa situação de dificuldade, no meio do deserto, meu coração está estilhaçado, mas eu te busco. E note, mesmo no meio disso tudo, ele diz: tu és o meu Deus. É uma relação pessoal que ele tem com Deus, é uma relação de confiança, é uma relação de intimidade. Deus não é só uma força que ele vê no deserto, nas estrelas da noite. Tu és o meu Deus e eu te busco ansiosamente nessa terra seca, onde não há água. O que o meu corpo deseja mais do que a água é o Senhor. Ele diz: o meu corpo, o meu ser anseia por ti, te deseja com ardor, a minha alma tem sede de ti. Eu te busco, ó Deus. Então, o que a gente vê aqui é um anseio expresso por Davi, que não é apenas o tatear de um estranho que procura achar Deus, está perdido. O que a gente encontra aqui, como diz Derek Kidner, é a impaciência de um amigo, de alguém que ama, por estar em contato com aquele que tanto preza. Davi se sente distante, e a distância aqui é uma distância geográfica, em certo aspecto a gente vai ver nos versos seguintes. Há uma distância geográfica do local, do ponto onde Davi se conectava com Deus, e ele está afastado disso. Então é por isso que ele expressa: eu te busco, eu quero, eu estou longe, mas eu te amo, eu anseio por ti, eu anseio, o meu ser tem sede de ti, o meu corpo, a minha vida te deseja com ardor. No verso 2 ele diz: assim eu te contemplo. E uma melhor tradução, na verdade, desses versículos seria colocar essa contemplação no passado. A Bíblia de Jerusalém traduz melhor isso. A NVT coloca no passado também: eu te contemplava, ou eu te contemplei. Davi está recordando aqui, nesse momento em que ele está distante, que ele está afastado, ele está recordando dos momentos em que ele contemplava Deus no tabernáculo, na presença de Deus, nos momentos em que ele estava junto de Deus, porque o tabernáculo era aquele lugar onde os céus se encontravam com a terra, onde Deus se manifestava. A presença de Deus estava ali, manifesta no tabernáculo. E Davi está se lembrando então desses momentos em que ele se encontrava com Deus, em que ele se aproximava de Deus, nesse culto
no tabernáculo, junto à Arca da Aliança. Essa é a ideia que a gente encontra aqui também, a questão da Arca da Aliança, dessa presença de Deus, do concerto de Deus. E ele está se lembrando disso, ele está longe desse momento, mas ele lembra desse momento, do momento de contemplação, do momento em que ele via Deus no seu poder e na sua glória, porque era exatamente isso que acontecia lá no tabernáculo sobre a Arca da Aliança. A ideia aqui é a ideia semelhante àquela visão de Isaías, no capítulo 6 do livro do profeta, em que ele tem a contemplação de Deus num alto e sublime trono, cercado de glória e majestade. E essa ideia, o termo hebraico indica essa visão profética, essa contemplação. Não é um mero ver, mas é uma visão profética de ver Deus e ver a glória e a majestade de Deus. Então Davi está longe e ele lembra disso. Ele lembra desses momentos de contemplação e isso faz com que ele deseje contemplar Deus novamente, ele deseja estar próximo de Deus dessa forma. E mesmo assim, versículo 3, ele diz: meus lábios te louvarão, pois o teu amor é maior, ou é melhor do que a vida. Justamente por lembrar o quão bom é estar na presença de Deus, ainda que ele esteja, por força de circunstâncias, distante dessa presença, ele se lembra disso e ele percebe: o amor de Deus é melhor do que a vida. O amor de Deus é melhor do que tudo. Estar diante de Deus e desfrutar a presença de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa na vida. É preferível a morte para Davi do que viver separado de Deus. É preferível morrer do que estar longe e afastado da presença desse Deus a quem ele tanto ama. Isso nos faz lembrar das palavras de Paulo em Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21, quando ele diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essas palavras de Paulo, ele está falando em um momento em que ele seria julgado e ele poderia ser condenado. Ele estava preso, ele passaria por um julgamento, ele poderia ser condenado e isso poderia redundar em morte. E ele estava expressando a sua confiança em Deus, que seria feito um juízo correto na sua situação. Mas mesmo que isso não acontecesse, Paulo diz assim: eu sei, se eu morrer, Cristo vai ser engrandecido em minha vida, quer pela morte, quer pela vida. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. E eu citei aqui há algumas semanas algo que mexeu profundamente comigo, de um pastor, eu não conheço, mas ouvi dizer que ao ser diagnosticado com câncer, toda a sua igreja começou a orar por sua cura. E ele um dia disse para a congregação que agradecia muito aqueles irmãos que estavam orando por sua cura. E ele disse as seguintes palavras, ele disse assim: se Deus responder à oração da igreja, toda a igreja vai ver a glória de Deus. Não é verdade? Se Deus responder à oração da igreja por minha cura, esse pastor dizendo, todos verão a glória de Deus manifestada na cura de uma enfermidade como esta. Mas ele disse: mas se Deus não responder à oração da igreja, eu verei a glória de Deus. E é isso que nós nos esquecemos às vezes. É que Deus, quando nós cremos nele, quando Deus é o centro de nossa vida, quando toda a nossa esperança está nele, a morte não é nada para nós. Cristo é engrandecido em nós, quer pela vida, quer pela morte, porque para nós morrer é essa passagem para uma vida plena na presença de Deus. E é isso que Davi está dizendo aqui: o amor de Deus é melhor do que a vida. É melhor morrer do que estar longe de Deus. Ele quer estar perto de Deus mais do que qualquer outra coisa. Verso 4, assim: eu te bendirei enquanto viver. Enquanto eu viver, por toda a minha vida, eu te bendirei. Quem está falando isso é um homem que está passando por uma tremenda dificuldade na vida, por perseguição. Seu coração está dilacerado, traição. No entanto, o que ele diz? Eu te bendirei. Quantos de nós, por tão pouco,
estamos prontos a não bem dizer, mas a maldizer Deus. Por tão pouco, a gente já começa a falar mal, a gente começa a pronunciar palavras que questionam a bondade, a misericórdia, o amor, a justiça de Deus. Davi estava aqui, um homem que conhecia Deus profundamente. No momento do deserto e da aflição, ele diz: eu vou te bendizer, eu vou falar bem de ti. É isso? Eu vou abençoar o teu nome. As palavras que vão sair dos meus lábios em relação ao Senhor são palavras que engrandecem o Senhor. Enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos, um ato de oração. A postura de oração mais comum naquela época era justamente em pé, como nós já falamos, em pé, com o rosto elevado para os céus e as mãos levantadas, assim. Essa era a postura mais comum. Quando nós lemos nas Escrituras sobre se inclinar, se ajoelhar, está revelando uma profunda atitude de humilhação diante de Deus. Porque o mais comum era orar em pé, e é isso que ele está dizendo. Então, eu vou te bendizer enquanto eu viver, em teu nome levantarei as minhas mãos, eu vou orar, eu vou invocar, eu vou falar contigo. Verso 5, a minha alma se farta, ou a minha alma ficará satisfeita, como numa mesa de carnes, um rico banquete. Literalmente a palavra aqui é banha e gordura, o que era muito apreciado. A minha boca te louva com alegria nos lábios. Há uma confiança aqui deste homem, uma confiança de que ao buscar a Deus, ao desejar Deus mais do que tudo, ao lembrar-se de que essa presença de Deus é melhor do que qualquer coisa na vida, que ele já experimentou, há uma confiança de que a sua alma vai ser satisfeita. Essa expectativa é o aproximar-se de Deus com a expectativa de que Deus vai satisfazer aquilo que você busca. Eu acredito que uma grande tragédia em nossos dias, para muitos, é que nós nos aproximamos de Deus sem esse tipo de expectativa. Nós nos aproximamos de Deus de uma maneira morna, de uma maneira que nós não esperamos que Deus venha fazer qualquer coisa. E por isso, então, a nossa aproximação não é marcada pelas palavras que a gente encontra aqui, por essa busca ansiosa, por essa sede, por esse anseio, esse anelo, por essa expressão de que Deus é melhor do que tudo. Mas quando a gente entende que Deus é isso, então a nossa busca por Deus é uma busca também intensa. E aí é uma busca com grande expectativa, a expectativa de que aqueles que buscam a Deus dessa maneira serão satisfeitos. Jesus diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede, porque eles serão fartos. Eles serão fartos. Se você tiver fome e Deus, se você buscar a Deus como aquele que tem fome e sede de Deus, você será satisfeito, você será farto. Versículo 6, quando eu me lembro de ti em meu leito e medito em ti nas vigílias da noite, ou penso em ti, como diz a NVI, nas vigílias da noite. A palavra penso aqui é a mesma palavra usada, o mesmo verbo usado no Salmo 1, verso 2, que nós já lemos, que fala sobre meditar dia e noite. Então a ideia aqui realmente é meditar. Davi, muito provavelmente, sofrendo de insônia, das vigílias da noite, acompanhando cada mudança dos guardas, dos sentinelas, das vigílias da noite, decide fazer o quê? Decide meditar, decide pensar em Deus, decide voltar a sua mente para Deus. Quantos de nós já passamos por situações assim, insônias, períodos em que no meio da noite a gente não consegue dormir? E o que a gente faz? A gente começa a pensar nos problemas, nas dificuldades, na conta bancária ou alguma outra coisa que está nos incomodando. E Davi diz assim, e ele tinha momentos para pensar. As vigílias da noite, novamente, é interessante ele falar das vigílias da noite, porque é justamente esse período de troca de guardas, de sentinelas, daqueles homens que estavam ali para proteger a sua vida, nesse momento de dificuldade. Mas em vez de se preocupar com a sua própria vida, ele volta a sua mente para Deus.
ele pensa em Deus, ele medita em Deus, ele lembra-se de Deus, como diz algumas versões. Isso me faz pensar em Lamentações capítulo 3, versos 21 a 26, que diz assim: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Lembro-me do quê? Do que pode dar-me esperança. No momento em que eu estou passando por dificuldades, em vez de focar a minha mente nas coisas negativas que vão me levar para baixo, eu penso naquilo que pode me dar esperança. É o que diz aqui Lamentações. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação de Deus. No momento de dificuldade, quando você perde o sono, traga à mente aquilo que pode dar esperança. Volte-se a pensar em Deus, e no amor, e na bondade, e na fidelidade de Deus. Reconheça que a sua porção, ou seja, aquilo que satisfaz a sua alma, a gente cantou aqui nessa manhã, nada mais satisfaz a minha alma. Aquilo que satisfaz a sua alma é Deus, somente Ele. É isso que Davi faz, esse é o remédio de Deus para as noites sem dormir. Versículo 7. Pois tem sido meu auxílio, eu canto de júbilo à sombra das tuas asas. Mais uma referência aqui ao tabernáculo e à arca da aliança, à sombra das tuas asas. Os querubins que ficavam sobre a arca. E Davi possivelmente está lembrando disso, dessa imagem dos querubins e das suas asas e da sombra que isso era projetada. E na presença de Deus, então, a sombra das asas desses querubins, ele encontra auxílio. O auxílio está na presença de Deus. Por isso, o louvor dele é exuberante, júbilo, exuberante, em plenos pulmões. Não é um louvor tímido, é exuberante. Por quê? Porque expressa essa confiança e essa gratidão ao Deus que é o seu auxílio. Verso 8: minha alma se apega a ti. A tua mão direita, a tua destra me sustenta. A minha alma se apega a ti, a minha alma está ligada a ti. O verbo apegar-se aqui é um verbo interessante, porque ele fala de uma profunda intimidade com Deus. Por exemplo, ele aparece no hebraico, no texto bíblico, em Gênesis 2, 24. E em Gênesis 2, 24, ele aparece da seguinte maneira: o homem se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Se unirá. Esse apego é essa união do homem à sua mulher, em que eles se tornam uma só carne. É uma devoção nupcial que está falando aqui. Ou seja, a minha alma se apega a ti, como o marido se apega à sua esposa, nessa devoção nupcial, em que ambos se tornam uma só carne. Em Deuteronômio 10, 20, fala assim: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e a Ele te apegarás e pelo seu nome jurarás. Está falando de uma lealdade a Deus. Esse apego não é só essa união íntima, mas é uma união leal, uma lealdade profunda a Deus. E a gente encontra também em Ruth 1,14, num exemplo de fidelidade de Ruth para com a sua sogra Noemi. A fidelidade dela: eu não vou te deixar, o teu Deus vai ser o meu Deus, onde é que você for, ali eu irei também, eu não vou te deixar. Uma fidelidade incrível de Ruth para com Noemi. Então, o que nós encontramos aqui, essa alma pegada do salmista, é exatamente isso. Um homem que está unido a Deus de maneira inseparável e que não vai largar. Eu sigo Deus de perto. Minha vida está ligada a ti, a minha existência está ligada a ti como um cordão umbilical. Eu dependo de ti. Versos 9 e 10, ele fala daqueles que buscam destruir. E aqui há um exemplo então da confiança dele. Por causa disso tudo, ele confia que aqueles que buscam destruí-lo irão para as profundezas da terra, para o Sheol. Era a ideia de que aqueles que morriam iriam para o Sheol. Serão entregues ao poder da espada, virarão de pasto, de comida aos chacais.
eu acho interessante quando eu leio essas porções na Bíblia, e principalmente nos Salmos, é que elas não poupam-nos da ideia de que Deus é justo e de que Ele vai efetuar o juízo. Porque nós gostamos novamente da ideia de um Deus bom, amoroso. E nós pensamos que essa ideia de um Deus bom e amoroso é um Deus que vai poupar as pessoas do juízo. Mas o que os Salmos nos dizem, a partir do primeiro, que nós começamos a ler e refletimos 2 semanas atrás, o que os Salmos nos apresentam é que aqueles que escolhem um caminho longe de Deus, aqueles que se rebelam contra Deus, que se revoltam contra Deus, se não se curvarem e se arrependerem a Deus, serão destruídos, porque o caminho que eles escolheram para a sua própria existência é um caminho de destruição. C.S. Lewis tem um outro livro, que é uma alegoria do inferno. E então ele tenta retratar nesse livro, né, essa realidade do inferno, como viajantes que estão em um ônibus, estão conversando, essas pessoas morreram e elas estão atravessando então esse lugar, esse inferno, num ônibus, elas estão dialogando sobre a vida, e nesse diálogo desses viajantes, C.S. Lewis apresenta a ideia de que todos aqueles que estão no inferno estão lá porque querem estar, ou seja, aquelas pessoas que durante toda a vida escolhem não estar com Deus, não se apegar a Deus, não servir a Deus, não buscar a Deus, elas recebem exatamente aquilo que elas querem. Lewis diz o seguinte, que é apenas na verdade 2 escolhas, novamente essa ideia de 2 escolhas, e ele diz que há aqueles que dizem durante a vida, Deus, faça-se a tua vontade e não a minha, e Deus vai fazer então a vontade dele na vida deles. Aqueles que durante toda a sua vida disseram para Deus, eu não quero a tua vontade, eu quero a minha, no final da vida Deus vai falar, então seja feita a tua vontade, siga para onde você durante toda a vida quis seguir, longe de mim, distante de mim. Normalmente é isso que a gente encontra nos Salmos aqui, essa ideia de destruição daqueles que buscam o caminho do mal. Para muitos leem isso e falam, puxa, isso parece não caber com a religião cristã, com a religião de amor e tudo mais, mas o que está dizendo aqui, meus queridos, é a questão da justiça. No final, o salmista tem certeza e convicção de que a justiça vai ser feita. E nós vivemos num mundo que todas as vezes que nós olhamos uma situação de injustiça, a verdade é que todos nós, não importa se nós acreditamos em Deus ou não, todos nós clamamos por justiça, não é verdade? Quando nós vemos a injustiça, nós clamamos por justiça. Nós olhamos alguém sendo maltratado, alguém sendo espancado, nós vemos o sofrimento, e às vezes o sofrimento que nós vemos não é nada comparado ao sofrimento que na verdade existe no mundo. Eu não gosto de ver certas coisas, né? Não sei, tem pessoas que gostam de ficar vendo vídeos, isso e aquilo. Eu não gosto de ver certas coisas, porque a dor é muito profunda. Às vezes eu não consigo, não só aquilo, mas de pensar que aquilo não é nada, é a pontinha do iceberg daquilo que há no mundo. E às vezes eu fico pensando como é que Deus pode lidar com tudo isso, sabendo tudo isso. Por isso há um clamor nos Salmos, até quando, Senhor? Até quando? Que essas coisas vão continuar, mas há uma esperança. A justiça no final vai ser feita. E a justiça requer então que aqueles que não seguiram o caminho da justiça e que não se arrependeram, que não se voltaram para Deus durante a sua vida, vão ter a destruição. É isso que a gente vê nos versículos 9 e 10. Mas o rei, versículo 11, se regozijará em Deus. Todo aquele que por ele jura, ou todo aquele que jura falar a verdade, se gloriará, pois a boca dos que proferem mentira será tapada. Ou seja, novamente, a justiça vai ser feita, os mentirosos não vão prevalecer no final, a verdade virá à tona. Mas o rei vai se regozijar em Deus. E quem é o rei? O rei é aquele que está escrevendo os Salmos. O rei é Davi. Ele está no deserto, ele perdeu o trono, foi traído pelo seu próprio filho, está vivendo como um fugitivo, cercado por homens leais a eles que protegem a sua vida, muito embora a sua grande proteção não vem desses homens, mas vem de Deus e do Senhor. No entanto, ele não perde a sua identidade, porque a sua identidade não está nas circunstâncias, a sua identidade está em Deus. Ele ainda é o rei, e ele sabe disso, muito embora ele esteja vivendo como um fugitivo, ele ainda sabe quem ele é. A sua identidade está naquele que o fez, naquele que o criou.
A sua identidade não é definida por nenhum outro. Ela não é definida por aqueles que proferem mentiras a seu respeito. Ela não é definida pelas circunstâncias da vida. Ela é definida por Deus, por aquele que o criou. Isso é algo tão belo nesse salmo. Isso é algo que nós precisamos aprender, porque muitas vezes nos momentos difíceis da nossa vida, nós começamos a ouvir outras vozes tentando definir a nossa identidade. Mas a nossa identidade como filhos de Deus e como aqueles que confiam em Cristo, ela permanece, não importa se nós estamos no alto das montanhas ou nos vales profundos. A nossa identidade permanece, nós somos amados por Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei mal algum. Tu estás comigo. Nós somos essa ovelha que Deus conduz, mesmo nos vales escuros. Nós somos amados, essa é a nossa identidade. E o rei lembra-se disso, quando ele se lembra de Deus, nas vigílias da noite, quando ele lembra de como é bom estar na presença de Deus, quando ele sente essa satisfação, que é maior do que qualquer outra coisa, que é melhor do que qualquer banquete. Tudo isso dá a ele uma tremenda confiança de que a justiça vai ser feita, de que ele é quem Deus diz que ele é. Então, basicamente, nesse salmo, o que a gente encontra aqui é um grande compromisso com Deus, apesar das circunstâncias difíceis da vida, apesar de, muitas vezes, o isolamento, a distância. No caso aqui geográfico, ele estava longe desse lugar, ou desse símbolo da presença de Deus e do culto a Deus, do tabernáculo e da arca. Ele estava separado disso. Então havia uma distância geográfica que ele lamentava. Então, às vezes é o isolamento à distância ou qualquer outra coisa na vida. Às vezes é a dúvida que vem nos assaltar. Às vezes é um vale profundo. Mas permanecer ligado a Deus, permanecer com esse compromisso com Deus no meio disso tudo. E a gente encontra isso nas expressões, novamente, de busca, de adoração, de confiança, que a gente vê nesse salmo, em meio às dificuldades. O salmo fala de fome e de sede. Isso nos lembra que todo mundo tem fome e sede por alguma coisa. E a Bíblia vai dizer que todas as pessoas, de fato, têm fome e sede por Deus. C.S. Lewis, novamente, desculpe, terceira vez eu mencioná-lo. Keller diz que quando o sermão não está indo bem, é melhor. Mencione C.S. Lewis que melhora. Mas Lewis diz o seguinte, ele fala que se você sente sede por alguma coisa que você não sabe o que é, justamente isso é um sinal de que você foi criado por alguma coisa além. Se você já leu a biografia dele, se você não leu, vale a pena ler, chama-se Surpreendido pela Alegria, em que ele vai de um homem cético, de um ateu, de alguém que não acreditava em Deus e na existência de Deus, e passa por uma busca profunda na sua vida, e em alguns momentos ele se vê ansiando por coisas que ele não tem resposta, e ele chega à conclusão em algum momento da sua vida que esse anseio só pode ser por alguém que ele realmente não conhecia e que era Deus. Então essa busca, esse anseio faz parte de todo ser humano. Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. A eternidade. Há um senso, Pascal diria, que há um senso no coração do homem, há um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus. Há um senso, há um anseio inato no coração de cada ser humano por conhecer o seu Criador, por conhecer Deus. Jesus, quando encontra com essa mulher samaritana em João 4, ele fala desse anseio, essa mulher que está lá buscando água e que volta a buscar água e água e água, e Jesus fala assim, olha, eu tenho uma água que se eu der a você, você não vai mais ter sede. E a mulher então fala, eu quero essa água. Mas Jesus não estava falando de uma água natural, Jesus estava falando de uma água da vida. E Jesus fala para aquela mulher que mais do que a sua sede material, que fazia com que ela fosse para aquele poço no meio do dia para buscar água, ela tinha uma sede profunda no seu coração, que ela tentava preencher e satisfazer com relacionamentos após relacionamentos, após relacionamentos, que nunca satisfaziam. E Jesus diz assim, você precisa receber dessa água que eu tenho, para que você nunca mais tenha essa profunda sede existencial
que te leva a ir de um relacionamento ao outro. Isso me faz lembrar de uma canção que foi escrita sobre essa cena, né, numa cantata feita há muitos anos por uma igreja aqui em São Paulo, em que diz assim: tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero, já me desespero, não sei o que fazer. Essa é a ideia dessa mulher. Tantos amantes, mas é uma alegria fugaz, uma alegria passageira que vai embora de maneira muito rápida. Um prazer que é curto demais e que faz com que a pessoa então mergulhe nesse espiral descendente, cada vez querendo mais e cada vez mergulhando mais fundo, e mais fundo que não satisfaz. E não há satisfação longe de Deus. A única satisfação na vida está em Deus. Nós somos feitos para Ele, Santo Agostinho diz. E o nosso coração vai continuar inquieto até que encontre descanso nele. Então, o que eu gostaria de propor para você nessa manhã com esse salmo é que essa vida mais profunda é uma vida de busca intensa por Deus, de uma busca apaixonada, de uma busca de coração e alma, de uma busca que reconhece que só Deus, de fato, satisfaz, de que nada mais satisfaz a nossa vida. William Law escreveu um livro que é um clássico da espiritualidade. Eu não sei se tem na língua portuguesa, eu acho que tem, eu nunca encontrei. Eu acho que não tem, na verdade, eu nunca encontrei um exemplar na língua portuguesa. O título é Um Chamado Sério para uma Vida Santa e Devota. E ele diz o seguinte: se você não sente fortes desejos pela manifestação da glória de Deus, não é porque alimentou-se bem e está satisfeito. É porque beliscou por muito tempo a mesa do mundo. Sua alma está cheia de coisinhas pequenas e não há espaço para o que é grande. Ou seja, se nós não temos esse anseio profundo que Davi fala aqui, mesmo em momentos de dificuldade, como ele passa aqui, se não há essa busca e esse desejo, essa fome por Deus, não é porque nós estamos satisfeitos, é porque nós enchemos a nossa vida com coisas que nos enganam. É como a criança, né? Todos nós que somos pais sabemos dessa experiência. A criança que come antes de comer a comida que deveria comer, se enche de doce ou de coisas assim, e aí chega na hora do alimento, eu não estou com fome. Quantos de nós já ficamos, né, chateados com isso? E às vezes antes a gente fala: não, você não vai comer isso agora, porque nós sabemos que se ela se encher com aquilo, aquelas besteiras, aquelas coisas que não deve, ela vai perder a fome por aquilo que é realmente importante. Quantos de nós, diz William Law, nós beliscamos demais essa mesa no mundo, nós enchemos a nossa vida com coisinhas pequenas que não satisfazem, mas dão-nos a ilusão, dão-nos a ilusão por um tempo, e a gente vai de uma coisa a outra, de uma coisa a outra, e a nossa alma nunca encontra esse descanso, essa fartura que há em Deus. Não há espaço para Deus, não há espaço para coisas grandes. Então o que eu quero propor a você aqui é: você examine a sua vida e a sua alma. Ela é caracterizada por uma busca intensa por Deus? Tem sido. Lembre-se, a dificuldade, o problema que você está passando não pode ser uma desculpa para dizer: eu não estou buscando a Deus, porque se você soubesse a minha vida... Se você soubesse a vida desse homem aqui, desse salmo, pensa bem, no momento, na circunstância, na decepção e tudo mais que ele passou. E, no entanto, é exatamente, precisamente nesse momento em que essas palavras vêm à tona nos seus lábios, essa busca profunda, essa paixão por Deus é lembrada, essa esperança, esse anseio, essa realidade de que Deus é melhor do que qualquer outra coisa na vida se torna ali. É quando justamente nós perdemos várias das coisas que nós nos apoiamos, é quando os nossos ídolos caem por terra, que nós nos vemos nu diante de Deus e da realidade da vida, que nós podemos saber o que é realmente importante para nós, quem é realmente Deus para nós, quem é que nós servimos e a quem é que nós nos apegamos. Davi está nesse momento. Então,
A sua vida é caracterizada por isso? Se não, eu gostaria de propor a você uma prática bem antiga. E a prática é uma disciplina, uma das disciplinas espirituais, abandonada nos nossos dias por muitos cristãos, ou feita de maneira equivocada por outros. A disciplina e essa prática é o jejum. O jejum não é uma barganha com Deus. O jejum não é você fazer com que Deus fique com dó e pena de você. Não é greve de fome. Estou revoltado com essa decisão, vou fazer uma greve de fome, até que mude. Não. O jejum não é isso, não é greve de fome, não é fazer com que Deus olhe para você e fale, nossa, coitadinho, está tanto tempo sem comer que eu vou fazer para ele algo. O jejum não é isso. Nunca foi isso, mas muitos cristãos fazem jejum isso. O jejum, na verdade, é deixar de alimentar o nosso corpo com algo que o nosso corpo requer, para lembrar a nós mesmos de que nem só de pão vamos viver, mas de Deus, daquilo que é mais importante para nós, que é Deus em si mesmo. Por isso é uma disciplina, é algo que nós deveríamos fazer, inclusive, sempre, periodicamente. É melhor você ter uma disciplina de fazer uma vez por semana, ou uma vez por mês, num período de um dia, ou uma refeição, uma vez por semana, do que você se propor, eu vou ficar 3 dias sem comer, ou 40 dias, ou alguma coisa assim, durante uma vez na vida. Porque é uma disciplina. Disciplina é algo que nós fazemos, repetimos, para lembrar-nos novamente, lembrar a nós mesmos daquilo que é importante, de qual é verdadeiramente o nosso alimento. E o jejum, ele nos lembra disso. O jejum, principalmente quando ele é acompanhado da leitura das Escrituras e da oração, da meditação. Porque senão é só passar fome. Você passou fome, teve um dia em que você talvez ajudou no seu físico, perder um pouquinho do peso, mas não ajudou no espírito. Mas quando você consegue separar um tempo para não alimentar o seu corpo, mas alimentar a sua alma, pensar, ler, meditar e sentir a ausência do alimento e lembrar a si mesmo que assim como o seu corpo anseia por comida, assim também a sua alma deve ansiar. Quando você faz isso, isso se torna uma prática, uma disciplina. Então você começa a voltar o seu coração para Deus e para aquilo que é mais importante. Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Lembra do salmo, daquilo que eu disse aqui, da tradução do versículo 1? Sou madrugador junto a ti, te busco logo cedo, ansiosamente, bem cedo, ao raiar do dia. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.